Salvinha. O Alex, muito boa noite. Aí tá todo mundo esperando. Eu falei que ia te chamar às 10h15, antecipei 2 minutinhos. Porque tá todo mundo ansioso para falar de Taurus. Show, vamos falar um pouquinho. A gente acompanhou a reunião da PMEC, foi bem legal. Não é de hoje que a gente acompanha o case, né? Só para falar para todo mundo, pessoal, o que o Alex vai falar aqui são 100% informações públicas, tá? Então é só para também entender um pouco da vivência do projeto Small Caps Exponenciais. Sempre quando tem algum fato relevante, alguma informação, reunião, a gente participa e a gente passa quase que automaticamente para todos os membros do projeto. A nossa opinião, a minha opinião, a minha recomendação. Então essas informações são públicas, tá bom, pessoal? Então não tem nenhuma informação aqui totalmente nossa. Só que a gente reforça isso e lá no projeto a gente se antecipou um pouco, né? Falando, pessoal, ó, vai ter reunião, vai ser importante essa reunião, vai chamar a atenção do mercado, né? Então o Alex aqui vai reforçar um pouco e depois a gente vai fazer umas continhas aqui simples, de novo, também utilizando dados da companhia para reforçar um pouco do potencial dessa ação, para saber se já subiu tanto assim ou não, né? Legal, bacana. Ô Marco, você vai colocar a apresentação aí, eu já posso falar. Eu tenho bastante coisa aqui na cabeça, tem muita coisa boa de Taurus para falar, né? Já sabe por onde começar. Já estou com o slide aqui, ó. Beleza. Bom, você começa ou eu começo aí, Marco? Você que sabe. Não, eu vou só passar esse slide aqui primeiro, coisa rápida. Tá. Pessoal, informações da companhia, né? Por isso que a gente sempre fala, casos de value investing é muito bonito lá no livro, mas a hora que você coloca na prática é muito difícil de achar, muito difícil, e às vezes você pode levar meses, anos para o resultado aparecer. Só que para quem está lá no projeto, tem algumas pessoas do projeto que já estão com mais de 200% de ganhos nessa ação, ou até mais, né? Batendo 300% de ganhos. Mas é muita persistência, muita consistência, trabalho contínuo, estudar. Olha o resultado que a companhia mostrou. Produção de armas, 448 mil armas, expansão de 34%. Vendas de armas, 487 mil armas, expansão de 35% em relação ao ano passado. Receita líquida, que cresceu 103% em relação ao ano passado. O lucro bruto, tá? Cresceu 172% em relação ao ano passado. O EBITDA, geração de caixa operacional, cresceu 665% em relação ao ano passado. E com lucro líquido, né, ela reverteu, agora tem lucro líquido de 102 milhões de reais. Tá? Então, de novo, esses números foram fortes, foram surpresas, só que a gente já vinha estudando, lógico, surpreendeu a gente, mas também a gente precisa se antecipar. Beleza? Eu tenho, Alex, eu vou só passar mais um slide e eu já passo para você, né? Deixa esse aqui por último. Eu vou passar, depois eu volto nesse. Então, vamos passar esse aqui, ó, que você me pediu, que acho que é esse aqui, né? Das intenções de venda de arma, de compra de armas lá nos Estados Unidos. Tá todo mundo vendo aqui? Beleza. Eu vou falar um pouquinho rápido disso aí, Marco. Isso aí já deixa mais que uma interrogação, né? Não é uma afirmação, eles até deixaram no ar essa informação, que eles não dão guidance nessa informação. Mas o interessante é que todo mundo tem essa retórica de falar assim, olha, quando tem um presidente republicano, a venda de armas vai ser maior. Né? Aí eles colocaram um gráfico na apresentação, e quando tem um presidente democrata, até eles colocaram como exemplo aí no meio do gráfico o Barack Obama, teve uma venda de armas muito maior do que a gestão do presidente Donald Trump, tá? Então, provavelmente, né, eles até colocaram 2021 interrogação, provavelmente pode ter uma maior venda de armas, não só por causa do cenário eleitoral americano, pessoal, mas também principalmente do que a gente vai falar lá do ramp-up das fábricas dos Estados Unidos, Índia, fábrica de carregadores aqui no Brasil, entre outras iniciativas que a companhia vem falando, tá? Então, qual que é a mensagem desse gráfico, né? Não é só um presidente republicano que traz aí essa retórica de vendas de armas crescentes nos Estados Unidos, tá? Então, principalmente os presidentes democratas também funcionam por lá. Lembrando que tem até uma fala, né, enfim, uma parte política que o Joe Biden pode sim ser um pouco mais aí, não tão permissivo, como pode se dizer, com armas semiautomáticas nos Estados Unidos. Isso favorece a Taurus, que a Taurus, consequentemente, para os americanos, eles vendem armas leves, pistolas, que não estão inseridas nesse contexto, tá?
armas semiautomáticas, automáticas, principalmente com grandes licitações, com governos, polícias. Então isso também seria um cenário benéfico para a Taurus, tá? Então a gente vai para outro gráfico aqui, o Max, se puder passar, basicamente 48% de toda a receita que a Taurus teve dos últimos 3 anos vem por novos modelos, né? Ou seja, novos SKUs. Inclusive está nessa parte verde aí que o Marco destacou, ou seja, essa parte de P&D, pesquisa e desenvolvimento, saber que o americano, principalmente o americano, né? A maior parte das vendas, se você pegar a parte de vendas, 80% das vendas está ligado no mercado americano. Então eu vou emendar essa parte de 80%, guarda aí pessoal essa parte muito bacana, 80% das vendas está no mercado americano. 1,9%, 1,8%, vou confirmar aqui, 1,9% está em outros países e no Brasil corresponde a 14,8% do total das vendas. O que significa? Que a parte da Taurus é muito dolarizada. Todo mundo sabe disso, beleza. Mas que todo mundo faz uma pergunta assim, Taurus tem hedge, né, Marco? Eu acho que todo mundo faz isso, né? Hedge com a moeda, né? Eles têm principalmente falar o seguinte, a gente faz o hedge natural, ou seja, a nossa dívida é em dólar e nossa venda também é em dólar. Então a gente não tem problema nenhum com isso, tá? Então falando um pouco mais sobre esse slide, tem a questão de melhor relação entre custo-benefício, né? Ou seja, a Taurus, entre as companhias internacionais, ou seja, ela é do Brasil, mas ela vende principalmente para os Estados Unidos, ela é a 4ª marca mais vendida por lá e a primeira entre as importações nos Estados Unidos, tá? Então, principalmente os americanos, eles não gostam de comprar só uma arma, eles compram várias e eles escolhem principalmente a Taurus como a marca não brasileira, ou seja, eles compram outras armas, né? Smith & Wesson, Ruger, né? Glock, mas a Taurus é a mais escolhida entre a marca internacional, falando principalmente dessa parte de pistolas, tá? Então é bem bacana falar. Eu vou voltar um pouquinho, o Marco, acho que eu nem passei essa apresentação para o Marco, mas eu tenho essas informações de cabeça, Marco. A parte de produção aqui na Taurus, tá? A Taurus atualmente, ela roda aí 6 mil armas ao dia, ou seja, atualmente ela produz 6 mil armas ao dia, no terceiro trimestre ela produziu 6,9 mil armas ao dia no terceiro trimestre, lembrando que lá na fábrica dos Estados Unidos eles têm uma capacidade de 800 mil armas ao ano, eles estão rodando aí aproximadamente 400 mil armas ao ano, ou seja, 50% da capacidade, tá? Então esse ramp-up, basicamente o início de produções por lá, está sendo muito forte e a demanda por lá está sendo muito crescente, como a gente sempre fala por aqui, né, Marco? A questão do presidente, a questão de pandemia, tudo isso impacta muito na questão de venda de armas dos americanos, ou seja, a demanda está crescente. Uma coisa tão bacana que não, se vocês quiserem pesquisar, eu não achei aqui, tá, Marco, nessa apresentação, mas é dado público, eles falaram na apresentação que eles estão com backorder de 1,2 milhão de armas, tá? Ou seja, o que significa? É um backlog, é um pedido firme que se traduz basicamente em 2,5 trimestres. Eu acho que deve estar na apresentação, aqui não dei uma olhada, mas é uma informação pública, pessoal, que vale a pena acompanhar. Que significa 1 milhão de armas já é contratado, ou seja, a companhia tem que entregar, só que não está conseguindo entregar pela demanda muito forte. Então ele pode repetir esse último trimestre de recorde de venda, como o Marco acabou de falar, esses grandes números, né? Vendas, lucro, EBITDA, eles podem repetir, tá, nos próximos 2 trimestres e meio, ou seja, 4º trimestre, primeiro semestre e 2º trimestre de 2021, tá? Então essa é a leitura quando a gente pega o case de Taurus. Lembrando também que a gente vai falar muito do projeto. Ô Marcos, se você puder passar um outro slide para a gente comentar, por gentileza. A gente pode... essa parte aí que é bem legal, né? Não sei se você quer comentar sobre isso, Marcos. Deixa eu só chegar aqui na parte do projeto Make in India. Não, pode comentar. Eles falam... Pode comentar. Pode comentar? Depois eu termino com aquele último slide lá, que foi os próprios números da companhia, né? Isso. Os próprios números, lembrando que só tem informações públicas por aqui. É bem legal quando a gente pega esse projeto, que eles falam basicamente isso. A Taurus não teve nenhum custo, né, para levantar uma fábrica lá, porque teve uma joint venture, né, ou seja, ela está se aliando com outra companhia lá, para basicamente transferir a tecnologia da Taurus para o governo indiano. Por quê? Porque eles até mostraram, quando a gente teve um call, né, Marco, com a companhia, eles até mostraram fotos, né, essa informação pública de lá, de armas que a Índia detém, ou seja, as forças policiais, o exército, e essa tecnologia dessas armas atualmente aí giram nos anos 70, ou seja, as armas muito antigas, e o governo não era aberto aí
para novas armas de outros países. Agora, com esse projeto, não só a Taurus que está entrando outras companhias também nesses projetos com Joint Ventures, para basicamente passar a tecnologia e também está aberto para grandes licitações nesse mercado indiano. Lembrando, né, pessoal, que esse é um grande mercado, né, que colabora aí para investimentos, quando a gente pega basicamente aqui, na ordem dos próximos 5 a 7 anos, um orçamento militar de 130 bilhões de dólares, e um orçamento, quando a gente pega do governo ao ano para a Força Militar, de 66 bi de dólar, tá, o governo indiano. Para vocês colocarem em xeque, não está na apresentação aqui, mas eu tenho de cabeça, eles até disseram essa informação. Qual é o orçamento aqui para o Brasil, para vocês terem essa noção de tamanho, né, de gastos em exército? Aqui no Brasil é em torno de 16 bilhões de dólares e lá 66 bilhões de dólares, ou seja, uma diferença de 50 bilhões de dólares, uma grande diferença, um grande mercado, tá, pessoal? Então esse mercado da Índia é um mercado que a gente pode até fazer uma leitura tão grande aí, Oceano Azul, né, um mar aí que nunca foi descoberto, nunca foi, né, navegado por outras empresas do setor de armas. Agora sim, a partir do primeiro semestre de 2021, essa operação já vai começar a rodar, lembrando que poderia ser antes, né, mas por causa da pandemia atrasou um pouco a questão da operação por lá, tá? O que vale a pena também falar, Marco, rapidamente aqui, que também está sendo outra joint venture, é a fábrica de carregadores, né? Uhum. A Taurus, ela vai conseguir ficar independente nessa parte, ou seja, ela era muito dependente disso. Agora com essa joint venture ela vai conseguir também alimentar o mercado de reposições, também alimentar o seu próprio mercado, a sua própria demanda, e também produzir com custo muito menor. E a gente colocando aqui, ó, principalmente está na apresentação, eles vão ter agendas para Taurus Armas Brasil, Taurus Armas Estados Unidos. Também eles vão fornecer para a joint venture lá da Jindal na Índia e também para o mercado de reposição, ou seja, o mercado indo para 5 anos e coloca no mercado de 100 milhões de reais nessa participação de carregadores da Taurus. O que vem por aí, né, uma coisa bem legal que eles colocaram novos mixes de armas, para comentar bem rápido, é a GX4, que é a nova moda lá no mercado americano, que são as armas super compactas, aquelas armas bem pequenas, que eles até falam que pode colocar entre o cold, né, da bota, né, bem pequenininha, e também armas longas, pistolas com canos mais longos também. Essas são as suas novas tendências que a Taurus está desenvolvendo. Ou seja, o que acontece? Como eu falei o número lá atrás, 48% da receita dos últimos 3 anos vem de novos SKUs, ou seja, vem de novos produtos, tá, pessoal? Só dessa arma longa que eu acabei de dizer, gira em torno de 100 novos SKUs desses novos modelos, tá? Então a companhia ela precisa ter um time, né, muito bem preparado, lá nos Estados Unidos e aqui também no Brasil, para tentar pegar, né, ele está conseguindo pegar muito bem essas novas tendências que o americano está querendo comprar, para conseguir produzir de forma mais rápida, mais ágil, para integrar a logística, que a gente também vai falar da fábrica, né, Marco? A fábrica, ela consiste aí em questão de expansão e também entrando um pouco dos fornecedores nesse campo todo, gira em torno de 50.500 metros quadrados, tá? Ou seja, vai ter muita coisa bacana por lá, tá? Então é basicamente isso, Marco. Tem outras novidades também, como a gente vai ter a loja Taurus, né? Vai ter a primeira loja física da Taurus, vai ter pós-venda, vai ter toda a parte de tiro também por lá, todos os produtos também vão ser encontrados, e também vai ter o Marketplace, que é bem bacana, que é armas e munições. Eles vão integrar aí clientes certificados, ou seja, clientes licenciados que podem comprar esse tipo de produtos dentro de um campo digital. Então eles vão fazer a mesma coisa que outros grandes varejistas fazem, mas no mercado mais restrito, que é o mercado de armas aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, tá, pessoal? Então é isso. Marketplace, joint venture na Índia, joint venture em carregadores, né, ramp-up de produções, um backorder muito grande lá, 1 milhão de armas nos Estados Unidos, 1 milhão de armas nos Estados Unidos, em torno de 200 mil armas aqui no Brasil, um pouco mais, acho que 230 mil armas aqui no Brasil contratadas, e também um cenário muito grande aí de expansão de lucros e também redução de endividamento. O Marco também pode falar um pouco disso, né, Marco? Venda da parte da fábrica de capacetes, de terrenos, que pode reduzir a alavancagem financeira aí para 1,9 vezes. Maravilha. Eu acho que mais do que o case, o pessoal aqui discutindo muito no chat, né? Eu acho que essa discussão é sempre boa, sempre saudável, né? E sempre lá nos chats de interação a gente está sempre também monitorando, eu estou sempre monitorando para saber, a gente
gosta muito da qualidade, da interação. Críticas são sempre bem-vindas, né? Isso então é para a gente entender um pouco a vivência do projeto com caps exponenciais. E aqui para vocês, pessoal, que todo mundo pergunta assim, falando sobre preço-alvo, a gente lá no projeto temos um relatório, a gente está revisando muito em breve novamente o preço-alvo, a gente talvez deva ter um relatório muito em breve, mais uma atualização. Mas só para vocês entenderem aqui, são números da companhia, de novo, tá? São números publicados pela companhia. Eles falaram o seguinte, é um múltiplo, tá? Também tem críticas em relação a esse múltiplo, mas também quanto mais baixo, mais descontado. Para a gente resumir um pouco aqui, Alex, da projeção. Eles fizeram assim, valor de mercado sobre EBITDA, sobre a geração de caixa. A Taurus é negociada, né, no dia ali da apresentação a 3 vezes esse indicador, tá? Em relação ao valor de mercado, em relação a EBITDA. Contra a Ruger é negociada a 11,4 e a Smith Wesson ela é negociada a 9,2. Ou seja, olhando para esse múltiplo, dificilmente, pessoal, eu acho que a chance aqui é quase zero dela ser negociada no mesmo múltiplo que os seus concorrentes internacionais. Não dá para comparar ela, porque ela ainda tem dívida, ela é uma empresa brasileira, ela tem outros fatores. Mas se esse desconto continuar diminuindo, a ação ainda tem muito potencial para se valorizar. E como ela vem ainda nessa tendência, né, como tudo que o Alex falou, de entrega de resultados, expansão, demanda nos Estados Unidos, joint venture na Índia, né, melhor redução da alavancagem, esse desconto, essa diferença de uma empresa para outra, dos seus concorrentes, precisa diminuir. Tá? Pô, será que vai chegar no mesmo patamar? Não vai chegar, pessoal, não dá para acreditar que vai não chegar. Mas se chegar no meio do caminho, já tem um potencial muito maior ainda para continuar subindo esse papel. Então, o papel ainda continua muito atrasado, as ações ainda continuam muito distantes, né? A gente precisa entender que velocidade vai se dar agora essa redução desse desconto. Vai acontecer em uma semana, em um mês, em 5 anos? A gente não sabe isso, mas o desconto mesmo assim continua ainda muito grande. Essa é a avaliação da própria companhia. Esses aqui são números da própria companhia. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria resumir aqui hoje para vocês, tá? Ô Marco, eu só queria que você respondesse uma pergunta que até você responder, mas eu queria que você respondesse para todo mundo. Muita gente do projeto fala assim, por que a gente aqui do projeto, a gente conseguiu pegar esse call, ou seja, está acompanhando muito tempo em Taurus, porque os grandes bancos, os grandes analistas não acompanham a Taurus nessa companhia. Qual que é a diferença de você acompanhar uma Vale, enfim, acompanhar um banco e não acompanhar a Taurus? Só queria que você passasse essa visão aqui, porque muita gente vem perguntar e talvez valha a pena saber o diferencial do projeto, né? Por que você ouviu recomendação de outros grandes bancos e por que do projeto é totalmente diferente, porque a gente é fora da curva, lógico que a gente tem acertos e erros, mas porque a gente também consegue pegar essas grandes oportunidades. O grande resumo da ópera, até o pessoal discutindo aqui no chat, eu estou acompanhando. Pessoal, o que a gente quer? A gente não quer seguir moda, a gente não quer falar o que está todo mundo falando, a gente quer achar empresas que sejam boas, que estejam bem descontadas. E isso a gente vai precisar sair do lugar comum e principalmente falar de cases ruins. Na maior momento, na maior quantidade de ativos, são ativos que têm endividamento alto, que tem alguma governança para ser feita, que passou por algum momento de estresse, ou que estão saindo da recuperação judicial, ou que tem um aumento de alavancagem, enfim. Só que se a gente pegar no melhor momento de transição possível, quando está todo mundo falando mal, todo mundo não gosta, é um melhor momento para se falar de um ativo, para começar a fazer uma avaliação. E todo dia lá no projeto, nós somos muito ativos, a gente fala com executivos, com concorrentes, a gente muda o peso dos papéis ao longo das semanas, tá, ao longo dos dias. Então, se a gente começar a falar de um ativo lá no projeto, quando está todo mundo falando, a gente precisa se antecipar. Talvez esse ativo já esteja bem caro ou que já esteja grande parte incorporado. É arriscado? Sim, é muito arriscado fazer essa antecipação dos movimentos, mas é aí que a gente vai surgir, é aí que vão surgir as grandes oportunidades, né? Então é isso que a gente faz todos os dias no projeto. A gente procura ativos que estão fora do radar, se antecipar dos movimentos, sabendo que a gente está correndo risco, mas sabendo também que o risco
ele é para baixo, que pode ter queda, mas também que quando se valorizar, ele tende a se valorizar muito mais do que a média do mercado. É isso que a gente busca todos os dias, beleza? Ó, a Erika falando, o melhor projeto que já vi, obrigado. Robusto, engajado e super relevante. Então, é isso que a gente busca, Erika. Muito obrigado pelas palavras. Então, o importante muito é todo mundo entender o projeto, entender nosso objetivo. A gente tem relacionamento com controladores? Não, né? Mas a gente sempre vai alertar. A gente tem uma preocupação com esses pontos aqui de governança, precisam melhorar. A empresa... Eu sempre falei no projeto, assim, Taurus tem vários pontos que me deixam desconfortáveis. Mas se tem um desconforto que é muito grande aqui, é o endividamento da companhia. Como a companhia veio fazendo um trabalho muito bom de gerar caixa, reduzir a dívida líquida em relação à EBITDA, falei, pessoal, conseguimos ficar um pouco mais confortáveis e a gente foi aumentando a posição na Taurus ao longo do tempo no projeto, né? Então a gente também vai alertando dos riscos e a gente vai falando, pô, será que vale a pena correr esse risco? Vale. Eu acho que tem mais, compensa o risco. Então é isso que a gente vai entender também nos pontos de risco, pontos que chamam atenção, ver se vale a pena correr o risco para ter ganho de capital, né? Então é isso basicamente que a gente queria falar para vocês, beleza? É basicamente isso, pessoal. A gente já está com a nossa hora estourada aqui, daqui a pouco o Instagram também vai derrubar a gente. Alex, uma ótima semana, um ótimo final de domingo aí. E lembrando, pessoal, as vagas para pré-inscrição para o projeto estão abertas, sarainvest.com.br. Lembre sempre de fazer a sua pré-inscrição, tá? Vou deixar aqui. Não esqueça, não deixe para a última hora, que tem a chance muito grande de ficar de fora. É uma mentoria exclusiva que eu estou lá todos os dias para procurar oportunidades de investimentos em todos os segmentos, mas principalmente em ações que estão as grandes oportunidades, tá? E como a gente viu aqui no chat hoje, tem muita crítica, tem muito elogio, a gente precisa trazer o estudo, trazer o conhecimento para todos os membros do projeto, para todo mundo entender. Sempre vão ter críticas, mas a gente vai procurar um projeto que traga o conhecimento para todo mundo e traga ganho de capital para todo mundo, tá? Isso que a gente vai buscar, beleza? As inscrições serão abertas na semana que vem, mas é importante garantir a pré-inscrição para não ficar de fora, tá? Semana que vem é isso aí. Beleza, pessoal? Uma ótima semana a todos. Alex, quer deixar mais um último recado aí? O último recado para reforçar um pouco de Taurus rapidinho, eu esqueci de falar sobre a subscrição. Tem outro fator bem interessante que a gente tem que também dar uma olhada, que isso também vai ajudar a reduzir drasticamente aí a alavancagem da companhia, né? Isso vai direto para o caixa e para o caixa já vai reduzir o endividamento. Depois vale a pena, quem quiser, abre lá a apresentação da PMEC, dá uma olhada, tem muita coisa interessante que a gente também falou por aqui, pessoal. Muito obrigado e boa semana aí, vamos juntos. Valeu, pessoal. É isso aí. Nos vemos então, lembrando, amanhã tem uma live